Zenesi tenema zamu, dunia tenema zamu, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu. Nze ndiwo okubeera nice, oyagalako opportunity nkuwaka chance. Wano dole ngulira chai, owa amatanga kuliko n'amajani. Waliwo banchunya mu biri ebizibu, nga baagala ngweve mu mirimu. Basibi bannawo tope, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale. Zenesi tenema zamu, dunia tenema zamu, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu. Nze ndiwo okubeera nice, oyagalako opportunity nkuwaka chance. Wano dole ngulira chai, owa amatanga kuliko n'amajani. Waliwo banchunya mu biri ebizibu, nga baagala ngweve mu mirimu. Basibi bannawo tope, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale. Zenesi tenema zamu, dunia tenema zamu, tenkozesa bintu bichamu, segu ya mwanadamu, kuba bamu muli bachamu, muli bachamu. Nze ndiwo okubeera nice, oyagalako opportunity nkuwaka chance. Wano dole ngulira chai, owa amatanga kuliko n'amajani. Waliwo banchunya mu biri ebizibu, nga baagala ngweve mu mirimu. Basibi bannawo tope, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale, wamma tubale. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora e vai ouvir posteriormente também. Então, nós viemos aí para a antepenúltima live do nosso webinário. Na sequência, ali, às 16 horas, nós temos a última live, né? O encerramento, com sorteio de alguns brindes, de formações, né? Curso de extensão. Então, gostaria que todos estivessem presentes, se possível for. E os que estiver presente na hora são esses que vão estar concorrendo, né, esses sorteios, tá? Então, vamos lá para a nossa última live, mais uma tarde de reflexões, né? Uma tarde que vem a trazer muitas... vai ser um espaço, né, onde a gente vai poder estar conversando, vocês vão estar podendo conversar com a professora Sara, ela vai trazer uma reflexão falando da questão da educação infantil e a relação das relações étnico-raciais, né? Então, acredito que vai ser uma tarde bem proveitosa. Perguntem, caso vocês quiserem, né? Fiquem à vontade para abrir para perguntas posteriormente. Então, vamos chamar agora a professora Sara. Boa tarde. Boa tarde. Então, todas. Então, a professora Sara da Silva Pereira, isso? Isso. A professora Sara da Silva Pereira, ela veio trazer o tema para a gente, educação infantil e educação nas relações étnico-raciais. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico do currículo da professora. Então, ela é doutoranda na educação da UFPR, mestre em educação, especialista em psicopedagogia, clínica institucional, mídias integradas na educação, psicomotricidade, integrante do grupo de estudo e pesquisa IREAE e do NEAB, da Universidade Federal do Acre, possui graduação e capacitação para a docência dos anos iniciais pela Faculdade
Visivale, graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário de Maringá e graduação em Letras, Espanhol e suas literaturas, pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Diretora do Departamento de Educação Infantil da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Então, tem muito a contribuir com a nossa tarde de hoje. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, Josi. Para mim é uma honra estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês, né? Eu vou pensar que nós estamos numa grande roda, né? Numa grande roda de conversa, porque eu sou da infância e eu sempre lembro das minhas rodas lá no CEMEI, onde até o ano passado eu me abaixava, sentava no tatame, me reunia com as minhas crianças nessas rodas para compartilharmos histórias, compartilharmos conversas, para falarmos sobre a vida, para fazermos a nossa chamada, né? Para escutar aquilo que elas tinham para me contar, escutar sobre as suas descobertas, sobre as suas experiências. Então, que hoje seja também uma grande roda, ainda que de forma virtual, né? Porque não estamos ainda presencialmente nos encontrando, mas que ainda assim, mesmo à distância, nós possamos passar boas energias umas para as outras e uns para os outros, nós possamos compartilhar um pouquinho a respeito das nossas práticas, das nossas vivências na educação infantil. Então, como a Joyce já falou, né, eu sou da educação infantil, eu gosto sempre de trazer esse meu lugar de fala, né, enquanto uma mulher negra que está há 31 anos na educação. Então, a educação é minha grande paixão, eu sou professora, essa é a minha identidade profissional, mas que está assim muito imbricada com a minha identidade pessoal. Então, eu trabalhei 23 anos na educação especial, concomitante ao ensino fundamental. Então, um período de educação especial, outro ensino fundamental. E há 14 anos eu estou somente na educação infantil. E tenho aí essa caminhada de 31 anos na educação. E na educação infantil eu acordei essa criança interior, né? A gente deixa um pouquinho o adultocentrismo de lado e volta a ver a vida, as práticas, as experiências, sob esse olhar de criança, a partir dessas experiências delas. E a partir desse chão que eu gostaria de conversar com vocês, de trocar ideias, né? Se vocês quiserem ir colocando ali questionamentos, comentários das práticas de vocês enquanto professoras e educadoras dessa etapa da educação infantil, né? Depois acho que as meninas colocam ali no chat para mim, no privado, então sintam-se à vontade, é para ser mesmo essa conversa. E quando eu vi também um pouco das lives que vocês tiveram durante a semana, né? Vi que a temática em torno de conceitos, né, relacionados ao racismo, então já foi bastante explorada, bastante falada aqui nas lives. Então eu vou partir desse conhecimento que vocês já têm, né, do que foi acontecendo ao longo dessa semana. Eu gostaria também de saudar a todas as professoras, educadoras, diretoras, pedagogas, diretores auxiliares, né? Não sei como que é a nomenclatura aí em Fazenda Rio Grande, mas assim, de saudar a todos, né? Enquanto educadores que somos, e também de saudar as colegas que falaram antes de mim. Muitas delas eu conheço, algumas da universidade, né? Eu vi que tem a Sanciara, que ainda vai falar, a Flávia Rocha, que é do NIABI, que já falou, a Cleci, que falou hoje cedo. Então, são colegas que a gente se conhece da educação e da universidade, e colegas que eu admiro muito e que para mim também são referências, né? Então, eu saúdo a cada uma e pretendo valorizar essa contribuição que elas trouxeram. Então, a gente, nesse tempo que a gente está vivendo, né, um tempo de pandemia, um tempo difícil, um tempo que no nosso país tem muitos discursos que são contrários, às vezes até aos próprios direitos humanos, né?
e que afeta diretamente as populações indígenas, as populações negras, as periféricas, né? Essas que vivem em situação de vulnerabilidade, e principalmente as crianças, que é quem sofre as consequências, né, do nosso racismo estrutural, né, da própria pandemia, né, porque quanto tempo elas ficaram aí afastadas das escolas, dos CMEs, e nós também, né, que fomos muito impactadas por essa situação que estamos passando, e as crianças com elas não é diferente. Então, mediar, assim, falar, né, numa palestra, num momento como esse, então é muito significativo, né, de poder debater a respeito de infância, a respeito das crianças, né, e a respeito da educação infantil. Então, essa relação, assim, intrínseca, né, principalmente que é o nosso público-alvo, pois posto que essa nossa etapa de atuação. Então, isso é importante. Por quê? Né? Porque as crianças, elas merecem essa visibilidade, né? Mas elas, além da visibilidade que nós damos lá na educação, quando temos esses momentos de escuta nas nossas salas, nos momentos que elas estão fazendo suas propostas, desenvolvendo as suas brincadeiras, produzindo as suas culturas, elas também carecem dessa visibilidade social e política, né? Que se pense em políticas públicas para contemplá-las de forma igualitária, né? Em políticas públicas para que se melhore a qualidade da própria educação infantil e também o acesso, porque a gente sabe como é difícil quando a gente trata dessa questão de vaga, de acesso, né? E também de permanência nessa etapa da educação infantil, principalmente se for a etapa da creche, que é o 0 a 3, porque a pré-escola foi universalizada, né? Mas a duras penas. Muitas vezes, para que essa universalização acontecesse, foram fechadas turmas de creche, para poder dar espaço, né, a essas outras crianças de 4, 5 anos, por conta da universalização. O que não é o ideal. O ideal é que nós conseguíssemos atender a todos. Então, quando eu falo de visibilidade, né, para as crianças, não é só ouvir o que as nossas crianças nos dizem lá no dia a dia da nossa sala, né? Não é só essa escuta, é ouvir a nível de política pública, a nível social e político, porque se você não faz essa escuta, não vai haver mudanças. Então, pensar nessa problemática, em como que nós podemos ampliar essas questões de vagas, em como que nós podemos ampliar a questão dos direitos das crianças. O próprio ECA, lá no seu artigo 7º, ele assegura, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que as crianças e os adolescentes, eles têm direito à proteção, eles têm direito à vida, eles têm direito à saúde, mediante a efetivação dessas políticas sociais públicas, né, que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso dessas crianças, em condições dignas de existência. Então, é um direito assegurado na lei e que precisa ser cumprido. E sabe, a desigualdade social, às vezes, impede com que esses direitos sejam cumpridos. E não só os direitos das crianças, mas também das suas famílias, né? Então, essa desigualdade que nós temos no nosso país, que é imensa, e que, com essa pandemia, potencializou, elas se ampliaram, e quando isso acabar, a gente vai estar num estado pior, né? Eu não sei se o Fazenda Rio Grande já voltou, né, a fazer o atendimento presencial das suas crianças, mas com esse retorno que a gente percebe é que as crianças elas estão mais fragilizadas, né, porque foi um período difícil. Ficar em casa nem sempre é garantia e segurança que elas estarão bem atendidas. E aqui eu não estou fazendo uma crítica às famílias, não é isso. As famílias, muitas ficaram desempregadas, também estavam vivendo situações de vulnerabilidade, né? Então, as crianças voltarão com pautas diferentes, até o próprio desenvolvimento, a gente vai ter que ter um olhar mais atento, mais afetuoso para essas crianças, para que nós consigamos aí desenvolver um bom trabalho, né? Um olhar mais reflexivo, para não querer, de repente, laudar essas crianças que voltarão com comportamentos diferentes, oriundos dessa pandemia que nós estamos vivendo. Então, é todo um olhar, olha a responsabilidade de um professor, de uma professora, né? De um educador, e de uma educadora. Então, tem que ter esse olhar também voltado para essas diferenças.
Então, quando eu falo em desigualdade, eu digo para vocês que ela não é apenas socioeconômica, ela também tem uma desigualdade racial. E os dados dizem isso, né? Os estudos, pelas lives que eu acompanhei aqui, eu vi que as colegas que me antecederam trouxeram para vocês bastante dados, fizeram conversaram sobre conceitos, né, como preconceito, discriminação, racismo, né? Então, estou partindo já de que vocês têm esse pré-requisito, essas conversas anteriores. Então, o racismo no nosso país é um problema muito sério, né? Porque ele impacta diretamente no próprio desenvolvimento das nossas crianças. Se a gente pensar nas nossas crianças da educação infantil, dos nossos meninos e meninas, desde os bebês. E quando eu falo isso, muita gente pensa, então quer dizer que lá na creche, quando eu estou lá com os meus bebês, tem racismo lá entre os bebês? As pessoas acham, muitas vezes, que o racismo é só uma palavra pejorativa, um xingamento, um material que tem algum tipo de estereótipo. Mas não se trata apenas disso. Quando eu estou invisibilizando, eu também estou sendo racista. Quando eu não falo a respeito, isso também é racismo. E não é eu, professora Sara, é todo um sistema que opera para isso, que trabalha para isso. Se eu pedisse agora para vocês fazerem um exercício, aí cada uma no seu cantinho onde vocês estão assistindo, algumas no CMEI, outras em casa, na secretaria, e pensarem assim mentalmente na unidade de atendimento de vocês, a unidade de ensino de vocês. Eu vi que tem muitos CMEIs ali pelo chat, né? Porque até hoje a temática é bem relacionada às crianças da nossa etapa. Então, pensem no CMEI de vocês. Pensem em vocês chegando no portão, abrindo esse portão e entrando nessa unidade. E olhando para as paredes dessa unidade. Quais são as imagens que vocês veem nas paredes? Que história que esse local está contando para vocês? O que vocês podem ler ali? Vão imaginando, né? Eu sei que nós estamos distantes, mas pensem aí na cabeça de vocês. Aí, quando vocês entram na secretaria, o que vocês veem? Aí vocês se dirigem à sala. Quais são os livros que estão ali disponibilizados para as crianças? No canto de apreciação, quais são as imagens, as fotografias, as figuras que estão sendo mostradas? E lá nos brinquedos, que tipo de brinquedo tem que está sendo ali ofertado para aquelas crianças? Existem bonecas, existem bonecos, existe diversidade étnico-racial entre essas bonecas, entre esses bonecos. Quando vocês vão compartilhar uma história, quais são os personagens desse livro que vocês compartilham? Será que a gente deixa para compartilhar uma história com um personagem negro somente em novembro, que tem a consciência negra, né? Então, vamos trabalhar. Será que é só nessa data? Então, vão pensando, vão criando essas imagens dentro da cabeça de vocês. Como que é esse lugar? Então, quando eu falo em ausência de uma referência positiva para uma criança que é negra, mas em ausência de uma referência indígena para todas as crianças, para que elas reconheçam essa diversidade. Então, quando eu falo nessa ausência, eu também estou falando de racismo, né? Porque eu não estou contemplando essa diversidade. É como se ele não existisse. E eu sei que para muita gente ainda fala que racismo não existe, né? Porque aquilo que não existe não precisa ser combatido, não precisa ser debatido. Para que falar de uma coisa que não existe, que não nos afeta? Mas não é porque ele não afeta a cada um de nós que ele não existe, né? Quem vai ser afetado geralmente é o indígena, é o negro, né? E muitas vezes ele não percebe por conta desse racismo estrutural. Então, que estrutura, né, que está aí na nossa sociedade, que vem desde o período colonial, né, e que é difícil acabar. Não é uma palestra, uma live, um livro que eu compro que vai acabar com essa situação, uma fala, né? Então, são várias conversas, são leituras, aprofundamentos, é essa busca pelo conhecimento, é conversar com pessoas negras, com pessoas indígenas, com pessoas mais velhas, né? Então é só nessa busca, nessa abertura para o debate, é que nós vamos ter algum tipo de crescimento nesse âmbito, é que a gente vai poder melhorar um pouco dessa situação.
Então, essa desigualdade racial né, que existe no nosso país, ela vai impactar na vida das crianças negras e vai privar elas desses direitos que são assegurados por lei. Muitas vezes negando essa dignidade, a proteção, um atendimento adequado na saúde, né? E às vezes a própria existência. Haja vista esse monte de bala perdida que nós encontramos aí, né? Que a gente vê constantemente no noticiário. E isso também atinge essas crianças. Quantas crianças já morreram esse ano vítima de bala perdida, né? Será que elas... mas elas estavam, né, nesse local, que é o local que, desde a época da libertação, da abolição, né, que aconteceu através da Lei Áurea, mas que não teve nenhuma política pública voltada para esse povo depois, né? Então eles foram privados desses direitos, né? Não era só ser livre, né? Quando os imigrantes chegaram aqui, existiu política pública para os imigrantes, que ganhavam seu pedaço de terra, podiam cultivar, tinha toda uma política. E para o povo negro, que foi trazido à força, isso não existiu. E eles foram né, indo para os morros, né, para a margem da cidade, porque durante muito tempo foi proibido o trânsito deles na cidade, e aí estão, até hoje, é difícil sair desse sistema, é difícil quebrar essa corrente, que é uma corrente simbólica, né? Não é aquela corrente da libertação, pronto, está livre, a vida vai melhorar, vai continuar. A gente sabe que não é assim, é tudo uma luta, foi tudo cunhado na resistência. Então, se não existiu política pública, onde que está essa população? A maioria está nos morros, né? Não é à toa que o sistema carcerário abriga mais pessoas negras, que as pessoas negras estão no índice de pobreza, né? O maior índice de pobreza é das pessoas negras, dos menores salários. E quando a gente pensa em mulheres negras, elas estão lá na base dessa pirâmide, né? Tem ainda o salário menor que do homem negro. Então, é uma situação, isso que eu falo de racismo estrutural, que estrutura essa base dessa pirâmide, né? E que é muito difícil você quebrar. Então, gente, ele existe. E é uma triste e avassaladora realidade, que afeta toda a sociedade, de forma que também vai acometer as nossas crianças, lá na educação infantil, desde bebês. Então, não é só se foi xingada, se foi ofendida, não. Com essa invisibilidade, com essa falta de política pública, também é uma forma desse racismo estar operando, né, e de estar impactando na vida dessas crianças. As pessoas que definem as políticas públicas, os nossos políticos, né, eles também precisam entender que o racismo é um problema de todos. Então, quando eu venho aqui falar, eu digo para vocês que o racismo, ele não é um problema do negro, ele é um problema de toda a sociedade. É um problema meu, é um problema seu, né? E quando a gente fala em educação, e traz essa temática para a educação, né? Porque é um problema que perpassa a nossa educação. Assim como ele nos atravessa enquanto pessoas negras, né? Ele também atravessa a educação. Então, é uma temática que tem que ser discutida. E quando eu falo em educação infantil e educação das relações étnico-raciais, é isso, é desde bebê tá trabalhando, né, tá fazendo um trabalho voltado para não manutenção desse racismo, para que a gente um dia consiga acabar com ele, para que nós possamos oferecer para as nossas crianças pequenininhas, para os nossos bebês, crianças bem pequenas, uma verdadeira educação antirracista. Porque, como dizia Angela Davis, e vocês devem ouvir isso constantemente, não basta dizer que não é racista, é preciso ser antirracista, né? Não basta a gente dizer mas eu não sou racista, mas o que eu estou fazendo para contribuir com essa luta? Eu, enquanto professora, eu, enquanto mulher branca, eu, enquanto mulher negra, né? E eu sempre envolvo todos, porque eu digo assim, quando eu falo aqui, eu não posso dizer que eu falo em nome de todos os negros, né? Então, nem todo mundo se descobriu ainda, nem todo mundo tem a mesma leitura racial. Então, por isso que é importante o debate, por isso que eu sempre digo que é uma grande roda de conversa, né? Para a gente estar trocando ideias, né? E vendo como que isso acontece, o que a gente pode fazer, como que nós podemos contribuir, né? E daí eu, enquanto professora, penso, mas que a gente sempre fala, né? Quando tem matemática nova, é tudo na educação. Mas é porque isso é atravessado pela educação, porque nós estamos trabalhando com o que tem de mais caro na educação, que são as crianças. Nós estabelecemos relações diretamente com essas crianças, né?
principalmente as crianças da educação infantil. Então, é uma oportunidade para a gente refletir também sobre esse trato, né? Sobre a maneira como nós nos relacionamos com essas crianças, a maneira como essas crianças se relacionam entre si, né? Por que determinadas coisas acontecem ali naquele ambiente, a maneira como nós vamos organizar as nossas salas, os nossos tempos, os nossos espaços na educação infantil. Então, quando a gente traz essa reflexão, nós podemos pensar em tudo isso em nível de planejamento, mas também contemplando uma educação antirracista. Pausa para uma aguinha. Então, quando eu falo de criança, eu falo de infância, né, que é o nosso público-alvo, eu fico pensando, né, de que infância que a gente está falando, né? Será que todas as nossas crianças, pensem nas crianças que vocês atendem, né, que são oriundas de N lugares, né, que recebem educação diferente dos seus familiares, da sua família, cada uma tem uma base, e elas chegam ali naquele espaço da educação infantil com toda essa bagagem, né, que recebeu de suas famílias, umas com mais, outras com menos, umas com presença, outras com ausências, umas mais carentes, outras menos, e quando eu falo carente, eu não estou falando só financeiramente, às vezes de afeto, de cuidado, de atenção, dessa escuta, né? Então, será que as nossas crianças, elas são todas iguais? Será que elas vivem a infância de maneira igual? Se a gente pensar que a educação infantil, né, ela é a primeira etapa da educação básica, que é lá oferecida na creche, na pré-escola, nos centros municipais de educação infantil, quando tem creche e pré-escola junto, né? E que as próprias diretrizes curriculares da educação infantil, né, e a BNCC, né, que foi feita também com base nas diretrizes, elas falam para a gente que a criança ela é um sujeito de direito, que ela é um ser pensante, que ela atua, ela tem agência, né, ela atua no seu meio, e daí a gente fica pensando, será que que isso acontece para todas do mesmo jeito? Será que todas têm o mesmo acesso aí na educação infantil, nas nossas salas, né? Será que todas elas têm assegurado os mesmos direitos, o mesmo tratamento quando estão dentro das nossas salas, né? Então, quando eu falo em infância, eu tenho que pensar que nem todas as crianças elas vão viver a infância do mesmo jeito. Talvez não seja a nossa realidade, ou talvez seja, né? Mas tem criança que precisa trabalhar, que não vive uma infância plena, né? E é constante você ligar a TV e ver lá falando de trabalho infantil. E nesse tempo de pandemia, isso foi potencializado. Quantas vezes não vimos os pais, né? Muitos tinham emprego, perderam emprego, outros já eram dessa área, já estavam lá com seu carrinho catando papel e a criança junto ali ajudando, ou até junto acompanhando, porque não tinha com quem ficar nesse período de pandemia, né? Porque nós estávamos em isolamento, com essas entregas de atividades aí remotas, né? De forma não presencial. Isso já nos mostra que as infâncias, elas não são vivenciadas da mesma forma, né? Que nem todas as crianças vivem a infância de forma plena, né? Então, e quando eu falo de crianças negras, se eu falei para vocês lá no começo que elas são as que estão lá na situação de pobreza, né, a maioria, então já dá para ter uma ideia por aí. Por isso que é importante essa discussão, para a gente pensar que por mais que existam leis, que existam documentos oficiais, nem sempre essas crianças elas estão vivenciando a sua infância do mesmo jeito. E daí quando nós temos um discurso assim que é muito comum ouvir na educação infantil, nós somos todas iguais, né? As crianças são todas iguais, né? A gente fica pensando na repercussão desse discurso. Será que somos todos iguais? Será que temos diferenças pessoais, diferenças de acesso, né? Será que a gente só respeita quem é igual a gente? Ou nós podemos respeitar as pessoas nas suas diferenças, né? Então,
Pensem nisso em relação à infância. Quando eu falo em infância, em criança, eu sempre digo assim, que as infâncias, elas são múltiplas, que nós nunca podemos considerar um tipo só de infância. E depois eu vou conversar um pouquinho sobre literatura infantil, sobre os livros, e é muito isso, até os livros, eles trazem essa diferença entre as infâncias. Vamos pensar numa criança indígena. Será que a infância de uma criança indígena lá de uma comunidade Sateré-Maué, da nação Sateré-Maué, será que a infância dessa criança é igual da infância aqui de uma criança minha aqui de São José dos Pinhais? Será que elas vão viver a infância do mesmo jeito? Talvez aquela criança lá tenha mais contato com a natureza, possa tomar banho no rio, ou talvez tenha mais dificuldade de acesso na saúde, e quem está ali aqui na cidade tenha mais acesso. Existem muitas diferenças. Se eu fosse aqui explorar todas elas, né? A gente passaria a tarde, eu perderia aqui a temática da live e passaríamos a tarde falando sobre essas diferenças. Então, isso são diferenças que têm que ser consideradas quando eu estou falando de educação infantil. Porque se eu não considero, né, isso nas minhas práticas, eu também não posso pensar em melhoria, eu também não consigo pensar em política pública, porque daí parece que está tudo certo, todo mundo tem o mesmo acesso, está tudo igual, né? Então, essa fase, essa etapa da infância é uma etapa muito peculiar, né? Que eu sempre digo assim que a infância ele é um período que foi socialmente construído, né? Essa ideia de infância, de criança. E ela é uma forma estrutural relacionada também com a classe social, com o gênero, né? Que meninos, se é menino, se é menina, com a idade, com a raça. Então, tem fatores aí assim, intersetoriais, né? Interseccionais que impactam nessa criança, né? E é uma criança que não precisa ser preparada mais para a sociedade. A gente tinha muito essa ideia de criança como um devir, alguém que, vamos preparar ela para a fase adulta, para quando for adulto. E na nossa educação infantil, nós não temos mais essa ideia de criança como dever. A criança já é, ela já é. Ela já é completa em sua infinitude, né? Ela já vem, ela já é um ser social, ela produz as suas culturas, né? Nós já temos uma outra visão de infância e a gente considera ela a partir dessa agência, dessa experiência que ela tem nesse meio. Então, ela é uma categoria da estrutura social e é uma categoria permanente de qualquer estrutura geracional. Todas as seus povos, as suas nações terão as suas infâncias, né? E as suas crianças. Então, a gente lembra que nem todas as crianças elas vão vivenciar essas infâncias do mesmo jeito, né? E nem sempre também terão os mesmos acessos. Então, quando eu estou falando em educação das relações étnico-raciais, eu tenho que refletir sobre isso. Mas o que é educar para as relações étnico-raciais? Quando a gente fala em relações, né? Então, nós, né, estabelecemos relações entre nós, as professoras, entre si, entre os educadores, gestores, e olha como as relações são diferentes. Nem sempre dentro de uma unidade, se a gente pensar na estrutura organizacional dessa unidade, as relações serão as mesmas, né? A relação entre professor e diretor, entre o professor e um outro colega, entre o professor e um colega que ele tenha convivência fora da unidade, entre a professora e suas crianças, né? Sempre vão existir relações de poder. Então, quando eu falo em educar as relações, né, e eu gosto às vezes de ousar e dizer mais, eu gosto de dizer reeducar, por quê? Significa que as relações que nós estabelecemos, né, precisam ser repensadas, porque tem alguma coisa aí que não está acontecendo direito. Por exemplo, se existe racismo, se existe preconceito, o bullying, né, que é tão falado, é porque essas relações elas não estão transcorrendo, né, da melhor maneira. Elas precisam ser educadas. Então é isso, educar para as relações étnico-raciais é nós trazermos aí uma produção, né, uma educação que é responsável por essa produção de conhecimento que tragam posturas, atitudes, que tragam valores, que eduquem os cidadãos e eduquem as nossas crianças para essa diversidade. E quando eu falo em diversidade, é para essa diversidade étnico-racial, para essa diversidade que permeia a nossa sociedade, principalmente o nosso país aqui, né? O Brasil, que é tão diverso, que é tão
múltiplo, né? Então, a gente tem que educar para essa diferença. As crianças precisam reconhecer essa diferença e ver essa diferença também de forma positiva. Quando elas reconhecem que a diferença existe, elas podem valorizar, elas podem ver ela de forma positiva e não pejorativa, né? Elas podem desconstruir vários estereótipos. Então, a gente vai estar ampliando esses direitos das crianças. E implica também a formação de uma subjetividade inconformista, aquela que não se conforma diante de práticas preconceituosas, né? Diante de ações preconceituosas, discriminatórias ou até mesmo racista. Então, essa pessoa criar esse sujeito que não se conforma com isso, com a injustiça, né? Que se indigna com o que é errado, né? Que desconstrói esse olhar que é voltado para o preconceito. Então, essas relações, elas também precisam ser educadas. E eu sei que a Fabiana, que já falou aqui com vocês, falou um pouquinho da legislação, né? Nós que somos professoras, nós que somos educadores, né? Nós temos aí a nossa lei máxima, que é a LDB, e a LDB, ela teve modificação lá em 2003, veio a Lei 10.639. Quando a gente fala em Lei 10.639, o pessoal pensa que é uma lei que é apartado, mas não, isso se trata da LDB, se trata de uma modificação num parágrafo da LDB, que é o 26, né, no artigo 26, daí parágrafo 26A, que fala que, a partir daquele momento, em 2003, era obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né, nas unidades de ensino, então, na educação. E que depois, lá em 2008, esse parágrafo foi modificado através da Lei 11.645 de 2008, porque ele foi ampliado, além do estudo da história e da cultura africana e afro-brasileira, também a história dos povos indígenas. Então, houve uma ampliação. E quando eu falo dessas leis, dessa legislação, do que nos respalda diante desse trabalho, né, eu falo de LDB. Então, é a LDB, né? É cumprir a legislação, é cumprir aquilo que está sendo pedido na legislação, que é a nossa LDB. Então, desde bebês, nós podemos sim estar trabalhando com a ERER, que é a Educação das Relações Étnico-Raciais. Então, é um trabalho possível, é um trabalho que vai perpassar todas as nossas práticas. E também, gente, um processo educacional para crianças pequenas que desconsidera essa raça como elemento constitutivo do cotidiano, impõe, especialmente para as crianças negras, situações de racismo, né? Então, é um elemento que tem que ser considerado nas nossas práticas. Haja vista, né, que nós consideramos que esse racismo existe, que ele impacta lá na educação, na vida das crianças, né, e que envolve aí preconceito, discriminação, exclusão, desrespeito, né, até negligência, e que a gente percebe isso nas relações, inclusive nas interações entre as crianças também, porque existe um discurso muito forte de que as crianças elas são inocentes, as crianças pequenininhas, né? Elas nem sabem o que é isso, para que tratar disso na educação infantil? Né? Você acha que o bebê, né, ele sabe o que é racismo? Então, quando eu já disse, a questão da invisibilidade, mas também a gente tem que pensar que a criança ela é um ser social, né? Ela vem de um meio, e cada meio tem um tipo de educar, cada família vai educar de um jeito. Por isso que na nossa sala terão umas crianças que são mais quietinhas, né, às vezes, ou então que a professora fala, pede desculpa para um amigo, não faz, mas vai ter aquele que vai bater, que vai morder, que vai xingar a professora, porque são educações diferentes, são crianças diferentes, é um contexto que cada um deve ser considerado na sua individualidade. Então, se a criança vem com algum olhar negativo já do meio, que é a família, né? Ali dentro daquele espaço, ela vai encontrar a contra-referência a partir do nosso trabalho, né? Ela vai encontrar essa referência positiva a partir desse trabalho que a professora faz ali na sala, a partir dessa educação das relações étnico-raciais. Às vezes eu olho para o lado, que eu estou vendo o celular para ver o chat, se tem alguma pergunta, alguma coisa. Daí eu vi que meu rosto está virado, né? Mas vou procurar olhar mais para a câmera. Então, e como que eu posso fazer isso?
como que eu posso educar, como que eu posso trazer a ERER, né, a educação das relações étnico-raciais, para as minhas práticas enquanto educadora, enquanto professora, na etapa da educação infantil. Eu vi que também na live da Fabiana ela trouxe bastante exemplos, né? Trouxe bastante coisa para estar conversando com vocês. Eu vou compartilhar agora algumas imagens aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui. Então, eu trouxe algumas imagens, né, pensando nas nossas práticas. Então, quando nós vamos pensar nos nossos espaços, né, na organização dos nossos espaços, que nós organizamos os nossos cantos de atividades diversificadas lá na nossa sala, enquanto professoras, né? Fazemos um estudo desse espaço, organizamos os cantos com as nossas crianças, né? A partir também do olhar delas, né? Preparamos o material com carinho, separamos. Então, vamos pensar nos nossos materiais, né? Nas nossas imagens, nos nossos brinquedos. Aqui tem uma foto de um cantinho, né? Com vários tipos de bonecas. Então, para os gestores, né? Investir lá com a sua verba do PDDE, as verbas que vêm lá para a unidade, né? Na compra de material que seja diversificado, né? Porque fica difícil, às vezes, um professor trabalhar se ele também não tem o material, se ele também não tem ali a matéria-prima, o pré-requisito. Então, quando eu vou comprar um brinquedo, né? Ter esse olhar de pensar nessa diversidade. Tem bonecas, tem bonecos, tem bonecas negras, tem bonecas asiáticas, tem bonecas indígenas, ali tem até uma de cabelinho azul, tem um outro bonequinho com os dreads, as tranças. Então, contemplar essa diversidade étnico-racial nos brinquedos, né? Pensar na diversidade quando for organizar esses espaços. E é algo que tem que ser pensado não só pelos professores, não só por quem está diretamente com a criança, mas pela gestão, porque tem que ser contemplado verba para isso, né? As coisas não caem do céu. Então, a gente tem que pensar enquanto equipe, né? Enquanto equipe dentro da unidade, para que tenha uma verdadeira mudança. E as crianças, né, com as bonecas, a alegria, né, de você ter um brinquedo em que você se sinta representada, né, com quem você se pareça. Aqui as fantasias, né, os espelhos, a possibilidade de todas as crianças serem quem elas quiserem. Quando vai fazer a apresentação, quem que é a princesa, quem é o príncipe, todo mundo tem oportunidade de estar nesse espaço, de desempenhar esses papéis. E as crianças, melhor do que ninguém, elas desempenham vários papéis. Lá nas suas brincadeiras, né, na educação infantil, quando a gente fica observando, elas são a mãe, elas são as rainhas, as princesas, elas fazem comidinha. Quem nunca comeu aí comidinha, tomou chazinho junto com as suas crianças, né? Quem nunca fez parte desse faz de conta, né? Que foi recebida lá naquela casinha e era visita e pegou a sua bolsa ou foi no mercadinho fazer uma compra, porque é isso, as crianças estão a todo momento desempenhando papéis sociais e são papéis que elas vivenciam, que elas têm contato, né, no seu meio, na sua casa, lá dentro da nossa unidade de ensino. Então, observem essas brincadeiras, vejam como que estão essas relações, né? Como que está acontecendo nesses momentos de brincadeira, quais são os papéis que as crianças estão vivenciando. Às vezes, eu sei que muitas vezes esse tempo que elas estão no cantinho, né? A gente está fazendo agenda e está naquela correria da rotina da educação infantil, mas dispensem um tempinho também para observar essas brincadeiras. Como que está acontecendo a relação ali? Será que são simétricas ou assimétricas? Quais são as relações de poder que estão naqueles momentos de brincadeira? Como que essas crianças estão brincando? Vocês percebem algo que seja negativo naqueles momentos? Será que é a hora da professora intervir? Então, comecem a reparar também, né, nessas crianças e como elas brincam. Aqui um cantinho de apreciação, né, com imagem também de pessoas diversas, as crianças se identificam, né? Uma ótima forma, eu sempre gostava de falar para as minhas meninas, no começo do ano a gente trabalha com as próprias fotos das crianças, né? Que é mais diversidade do que as próprias famílias, né? Então, elas reconhecem
outras crianças parecidas com elas, diferentes delas, elas fazem comparações, e é nesse momento que a professora vai conversando, vai falando, né? Vai chamando atenção para isso, vai ressaltando a beleza das pessoas, porque daí ela mostra que todos têm a sua beleza, que não existe uma beleza, né, que é mais positiva do que outra, que tem, não precisa ter uma hierarquia de beleza, todos têm a sua beleza, né? Cada um dentro da sua particularidade, da sua subjetividade. Então, isso também é educar para as relações étnico-raciais. Vocês não precisam inventar a roda. Vocês podem partir daquilo que vocês já têm, né? Incluindo, abrindo esse leque, ampliando isso, né, para essa diversidade étnico-racial. Aqui, né, a literatura, né? Eu sempre trago a literatura como essa possibilidade, né, de nós potenciarmos a educação das relações étnico-raciais. Então, eu coloquei os slides justamente por conta dessas figuras, né? Porque eu acho que quando você vai falar de livro, você tem que mostrar. Na verdade, o bom seria que nós estivéssemos todas presenciais, que eu levasse os meus livros e vocês pudessem pegar, folhear as páginas, analisar os livros, conhecer as histórias, porque livro é muito isso, né? A gente quer pegar, a gente quer sentir, muitas vezes a gente quer abraçar, cheirar, quem nunca? Quem é apaixonado por livro vai saber muito bem do que eu estou falando. Então, eu acredito muito na potência da partilha de uma história. E eu acredito nessa potência desde o berço, né? Eu coloquei ali, literatura desde o berço, entre colos e afetos. Então, desde bebê, eu posso estar apresentando para as crianças, compartilhando com elas, na verdade, livros de literatura infantil, contos, histórias, bonecos, né? Eu posso compartilhar essas histórias de N maneiras. Avental de história, caixa literária. Vocês têm mais sugestão do que eu. Quem está na sala, a gente sempre cria, inventa mil maneiras de contar histórias, de compartilhar um livro, né? Então, desde bebês, eu posso fazer isso com elas, né? E esses momentos são momentos de troca, são momentos de afeto, porque o bebê ele não vai ler uma história como as minhas crianças do pré-2, né? Eu não sei qual é a nomenclatura aí em Fazenda Rio Grande, se é infantil 5, se é pré-2, né? Mas uma criança de 5 anos não tem a mesma leitura de que um bebê. O bebê, ele não vai ficar todos os bebês na roda agora que nós vamos contar história, todos os bebês sentadinhos, olhem para mim, isso não existe nessa etapa. Muitas vezes nós vamos contar para 2, ou para aquele bebê que está no nosso colo, né? A gente vai estar mostrando o livro, ele vai pôr na boca, ele vai morder. Primeiro, esse livro vai ser atravessado pelo corpo desse bebê. Ele vai sentir esse livro. Ele vai sentir esse livro pela boca, pelo cheiro, pela mão. Ele vai querer amassar, ele vai apertar. E ele também vai poder se reconhecer nas histórias. E quando eu falo em reconhecer, muitas vezes as pessoas me questionam, então eu só apresento um livro com personagem negro se eu tiver a criança negra, né? Não, né? A criança branca também precisa desse reconhecimento, de reconhecer que existem personagens que são diferentes dela, que existem personagens diversos, que existem personagens indígenas, e ela vai ter curiosidade de saber quem são esses personagens, e aí é o momento de eu apresentar, né, essas culturas para as nossas crianças, né, desde pequenas, né? Então, quando eu falo em bebê, criança bem pequena e criança pequena, é disso que eu estou falando, desse compartilhamento, né, desse afeto, dessa troca, desse colinho no momento da história, desse sentar perto, dessa ressignificação de objetos, porque nem sempre eu vou ter o livro. Eu, por muito tempo, não tive também livros, né? E a gente sabe que hoje existem verbas específicas, existem programas literários, né? Que muitas vezes demoram, faz muito tempo que a gente não recebe livro literário, né, do governo. Então, assim, nem sempre a gente vai ter acesso ao livro físico, mas muitas vezes nós podemos fazer um reconto, usar uma borracha para ser um personagem, o apontador para ser o outro, e a criança vai ver aquele personagem. Ela não vai ver uma borracha, ela não vai ver um apontador, ela vai ver o personagem, porque a criança, ela entra na história, ela vivencia a história. E o professor, ele tem uma imaginação, uma criatividade, né, para fazer isso. Então, quando eu estou compartilhando, eu tenho essa troca, esse afeto, quando eu estou fazendo um conto, quando eu estou recontando, que eu
consigo prender a atenção das minhas crianças, que elas ficam com aquele gostinho assim de quero mais, né? Querendo saber o que será que ela vai falar, né? O que será que ela vai contar? Conta mais. Às vezes eles querem que você conte de novo. Você pode contar 5, 6 vezes o mesmo livro. As crianças não enjoam. Então é muito isso. Desde bebê, eles podem ter acesso a personagens negros e a personagens indígenas na literatura. Aqui eu trouxe o livro que o neném está lendo ali, né? Fazendo a sua leitura, é o Tanto. É um livro bem legal, depois eu vou mostrar ele mesmo para vocês. Aqui é o Pedrinho, Cadê Você? É uma história bem bonita. É um livro cartonado, né? Capa dura, ele é todo cartonado, todo durinho, assim, mais resistente, né? Justamente por essa etapa, né? Essa faixa etária, né? Que são os bebês. E ele faz uma brincadeira assim que os bebês adoram, sabe? Aquela do achei, achou, brincadeira de esconder. Então, o Pedrinho tá atrás da árvore, a mãe dele tá lá, Pedrinho, cadê você? Ele fala, eu tô aqui. Ele vai mostrando cada hora uma parte do corpo dele. E os bebês, eles mostram quando você tá contando, é muito legal, sabe? É um livro bem bacana. O Pedrinho, ele é um menino negro que ele sai depois de trás da árvore. E em nenhum momento a história fala assim, era uma vez um Pedrinho, um menino negro que tinha uma mãe negra. Não. Não é disso que eu estou falando. São as imagens que trazem isso, as ilustrações. Você não precisa estar toda hora ressaltando, você não precisa estar ressaltando essa cor dos personagens. Às vezes a criança vai perguntar isso, você vai falar, olha que legal, né? E é parecido com o nosso colega. Ah, é verdade, vocês conhecem alguém assim? As coisas acontecem naturalmente, né? Não precisa estar destacando. O Cheirinho de Neném também é uma história linda da Yara, essa menina ali que está na capa do livro, né? E que ia ganhar um irmãozinho e estava morrendo de ciúme, né? Mas depois o irmãozinho chega e ela descobre que ele tem um cheirinho de neném. Aí ela vai associando o cheirinho dele a coisas gostosas, a bala, a ervas. É muito legal. E no final ela ama aquele irmão, o Abayomi. É uma história muito comum a muitas outras das crianças desta faixa etária. Aqui nós temos também esses livros, Como é Bonito o Pé do Igor e Alice Vê. Eles são livros grandes, até vou mostrar aqui. Desses daqui são livrões bem grandes, as ilustrações são todas de massinha, feito pela Luna. Depois, quando eu tirar o slide, eu coloco mais pertinho ali para vocês verem. Porque às vezes na imagem não dá para perceber que ele é grandão assim, sabe? É bem legal também. As crianças se identificam e eles trazem histórias, são livros da Sônia Rosa, uma autora assim que ela diz, né, ela cunha, ela afirma que ela escreve literatura negro-afetiva, ela é maravilhosa, super indico para quem é da etapa da educação infantil. Ela tem muitos livros que conversam diretamente com as nossas crianças desde bebês, livros lindos assim, com histórias muito bonitas e que elas se identificam com essas histórias. Então ali, como é bonito o pé do Igor, daí ela, né, vai mostrando o pezinho dele, vai fazendo comparação, as crianças também querem tirar o sapato, mostrar o pé, é lindo. Ali se vê, é tudo aquilo que as crianças pequenininhas observam, quando saem na rua, quem é mãe vai saber do que eu estou falando, que você, e daí quer ver tudo que tem em volta e você vai puxando, vamos criança, vamos menino, estou com pressa, e a questão, olha mãe, e tudo, às vezes vê e já imagina que é outra coisa, ressignifica os objetos, né? Então é muito bacana, assim, são livros muito legais. Esse bebê aqui da direita é filho de um amigo meu e o da esquerda é o meu neto. Ali também com o livro da Sônia Rosa. Aqui nós temos livros que tematizam o cabelo como elemento de enfrentamento ao racismo, né? De empoderamento da criança negra e também de valorização da estética e da identidade negra. E aqui, esses livros, eu digo assim, que sempre reforço, não é só para a criança negra, né? Porque tem muito estereótipo ligado ao cabelo negro, né? Que ganha muitos apelidos. Cabelo de bombril, cabelo duro, falam da textura, né? E que muitas vezes as crianças podem acabar repetindo esses estereótipos e sem saber o que é, sem nunca ter passado a mão, experimentado, visto uma história em que esse cabelo é valorizado, em que ele é apresentado de uma forma positiva. Ela só vai aprender a respeitar,
a ver esse cabelo como belo, como bonito, né, esteticamente bonito, quando ela conhecer esse cabelo, quando ela ver mais imagens que dizem respeito a esse cabelo. E para que melhor do que os livros, né, com suas ilustrações, mas livros sem estereótipos. Eu trouxe ali o Betina, As Tranças de Bintu, que são 2 livros que falam especificamente do cabelo e também trazem a questão da ancestralidade por conta das avós. Nos 2 livros tem a presença muito forte das avós. Aqui eu trouxe Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um. Esses as crianças adoram. Ele é um livro da Lucimar Rosa Dias, ela é professora na Universidade Federal do Paraná. Ela tem 2 livros de literatura infantil publicados, que é o Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, e tem o Aziz e o Presente Precioso. O Cada Um com Seu Jeito, ele conta a história da Luanda. Ela é uma menina que ela amava tudo nela, mas principalmente o cabelo. E cada dia a Luanda queria ir com um penteado diferente para a escola. Ela tinha muitas amigas e todo mundo na casa dela ajudava ela a se pentear. Um dia o pai fazia um penteado, um dia a avó fazia outro, a mãe. E no livro também a Luanda apresenta a família dela, uma família muito assim unida, sabe, com irmãos, com avó, com pai, com mãe, e que fazem atividades que são diferentes, nem sempre é a mesma atividade, a mãe não é uma dona de casa, né? Então trazem essa questão da diferença, e as crianças se identificam muito com a Luanda, que ela é uma criança muito, mas muito, que vive muito a sua infância de forma plena e muito sapeca, né? E no final, daí ela conta, né, que ela recebeu esse nome porque o pai dela foi visitar a África, né, e Angola, e na capital se chamava Luanda, e ele resolveu dar o mesmo nome para a filha. Então é um livro lindo, as imagens são lindas, não são estereotipadas, sabe? As crianças gostam, depois elas querem desenhar, elas querem ser a Luanda, é muito bacana. Aí tem aqui o Mundo no Black Power de Taió, também em relação ao cabelo, Meu Crespo é de Rainha, da Bell Hooks, também muito legal. No livro, assim, traz um monte de penteado diferente, de cabelo diferente, de várias maneiras de apresentação do cabelo crespo, né? Desse cabelo afro. Então, é bem legal. O Amor de Cabelo é fantástico. As imagens, assim, elas são muito reais, né? Ele é um livro que nasceu a partir de uma animação, né? Que ganhou o Oscar, inclusive, quando o Matthew Sherry fez, né? Ficou bem conhecida essa animação, ela é bem curtinha, tomou conta do YouTube, as pessoas compartilhavam bastante, e depois foi transformado num livro. É muito lindo, gente. As imagens são belíssimas. E traz toda essa questão da paternidade negra, desconstrói um pouco, né, dessa visão que as pessoas têm do homem negro. É muito bacana. Aqui nós temos livros que trazem essa questão da ancestralidade como forma de preservação da memória histórica e cultural da população africana e afro-brasileira. Então, é tudo que diz respeito aos nossos ancestrais. E aqui eu não estou falando em questões de religiosidade. Estou falando em questões de ancestralidade, do que nos antecede, da nossa história, da nossa família, os nossos avós, das heranças culturais africanas. Por exemplo, ali, o primeiro livro é o Anansi, Anansi, o Velho Sábio. É um livro traduzido, né, de um autor... Ele é um reconto de um griot africano, que é o Kalek, e ele conta como que as histórias apareceram na Terra. Ele diz que antigamente não existia nenhuma história para contar, as histórias pertenciam só a uma pessoa. E daí a Nancy era uma aranha que é bem famosa, né? Que tem várias histórias africanas. E conta como que essa aranha conquistou essas histórias, daí saiu espalhando essas histórias por toda a Terra. É muito legal esse livro. Então, traz toda essa ancestralidade. Aqui tem o Foi Vovó que Disse, que é um livro de um escritor indígena, o Daniel Munduruku. Ele conta a história do menino, o Caxi Borempô. O Caxi Borempô, ele tá para entrar na escola, e daí ele vai contando tudo aquilo que ele aprendeu com a avó dele. Ai, eu adoro esse livro, ele é lindo, assim, sabe? Daí ele conta todas, assim, essas tradições, toda a memória de um povo que é guardada pelos nossos mais velhos, né? Pelos nossos avós, e que vão passando essa cultura para os filhos, para os netos, de geração em geração. É um livro muito bacana. E ele, quando o Munduruku vai contando dessa forma assim literária, uma forma
quase que poética, com imagens bonitas, ele fala um pouquinho dessa cultura Munduruku, mostrando que os povos indígenas têm suas culturas próprias, que não é porque é indígena que é tudo igual, que a lua é Jaci, o deus é Tupã, não, porque cada nação, cada povo tem a sua cultura. Nós temos a diferença aí também, né? Cada um acredita em alguma coisa. Tem semelhanças? Temos semelhanças, mas também temos a diferença. E é essa visão dessa criança indígena Munduruku, com desenhos bem bacanas da Graça Lima. Aí tem o Bruno e a Galinha de Angola, que também conta a história da Bruna, tem a avó dela, né? E a avó que ajuda ela, a avó que veio da África, um livro muito lindo. Aqui tem o Capoeira e o Jongo, ele é de uma coleção, ele é da Sônia Rosa, e são 6 livros, é coleção Lembranças Africanas. Ele é um livro que, à primeira vista, você pode achar que é um livro informativo, mas não é. Porque ele conta toda essa herança que é nossa, essa herança africana, mas ela vem trazendo em forma de poema, sabe? Bem literário, assim, bem poético. Aí a gente começa a aprender um pouquinho sobre a capoeira dentro desse jogo de palavras e de afetividade que só a Sônia tem para compor. Ela não escreve. A Sônia, eu acho assim que ela vai tecendo as histórias dela. Então tem sobre a feijoada, jongo, capoeira. São 6 livros, é muito bacana. Também sugiro para vocês conhecerem. Aí nós temos livros também, né, que falam sobre personagens importantes, personagem negro, né, personagens da história, que escreveram história, né, então são baseados em fatos reais, e que apresentam essa história de pessoas negras que são referências de luta, de resistência. Então nós temos ali o Madiba é um menino africano, ele foi feito pelo Rogério Andrade Barbosa, e ele traz uma Madiba, é nada mais, nada menos que o nosso Nelson Mandela criança. Então, é a criança Nelson Mandela. Como que ele recebeu esse apelido, né? De Mandela. Então, tem o nome africano dele. Quem começou a chamar ele de Nelson foi uma professora, né? Então, é bem bacana. Não vou dar spoiler, leio um livro. Aí nós temos quando a escrava Esperança Garcia escreveu uma carta, a nossa primeira advogada negra, ela era uma mulher escravizada, e ela era alfabetizada, né? E escreveu uma carta para o governador. Nunca teve resposta. Essa carta está dentro no museu, né? Então, assim, é bem bacana a história, bem linda também, as imagens, assim, um traço da autora, né? Ele também é da Sônia Rosa. Nós temos o Antonieta. O Antonieta é a Antonieta de Barros, e é um livro escrito pela Eliane Debus, que também ela é uma pesquisadora, pesquisa sobre literatura infantil, né, de temática da cultura africana e afro-brasileira, e também escreve literatura infantil. Também, à primeira vista, você pode achar que é um livro informativo, mas não é. É um livro também repleto de poesia, e que vai trazendo a história dessa mulher incrível. É muito lindo esse livro. Aqui, as diferentes infâncias retratadas nos livros, né? Então, essa multiplicidade de infância. Então, eu trouxe aqui alguns livros, né, de literatura indígena. O Curumim, que vocês devem ter, porque ele fez parte do PNBE, que é do Tiago Hack. Então, traz a história do Curumim, mas o Tiago, ele é Sateremaué. Então, é diferente daquele lá do povo Munduruku. Então, é esse Curumim. Embaixo tem o Cabadarebu, que é do povo Munduruku. E aqui do outro lado, um Curumim e uma canoa, né, já é do Iaguaré e Gamã, lá da região da Amazônia, né, perto do rio Abacaxi. Então, são povos diferentes, são crianças diferentes, são infâncias diferentes, tem semelhanças e tem diferenças, né? E a gente conhece tudo isso através da literatura. E a gente se emociona. Esse Um Curumim e uma Canoa, as imagens, assim, são obras de arte. Você abre o livro, não tem como você tirar o olho daquela ilustração. Parece uma tela pintada, assim, um quadro, sabe? Contando a história. Então, são livros muito bonitos. Aqui eu tenho o Menino Nito, que também traz a história de um menino, né? Um menino que tinha uma família, um menino que chorava por tudo. E daí ele desconstrói um pouco daquele estereótipo de que o homem não pode chorar. Mas aí o Nito, ele chorava demais. E no final ele vai descobrir que o homem pode chorar sim, mas chora quando tem razão. Então é uma história bem linda também.
Aqui eu tenho outras crianças, né, retratadas na literatura. Tem o Caderno Sem Rimas da Maria e o Caderno de Rimas do João, que é do Lázaro Ramos também. Faz assim, tem uma sonoridade nas palavras, as crianças gostam bastante. Aí as Tranças de Bintu, que eu já falei, o LCV, o Tanto Tanto, que é aquele que o bebê estava olhando lá na primeira imagem dos livros. É lindo, gente. É um livro maravilhoso. Super indico. O Aziz e o Presente Precioso, que é o outro livro da Lucimar Rosa Dias. Ele conta a história de uma adoção interracial. Então, o Aziz, ele foi adotado por uma família branca, daí ele sempre pede para a mãe dele contar a história dele, de como que ele chegou naquela família, né? Esse filho do coração, né? Aí ela começa a contar a história. Nossa, é muito bonito. Esse de baixo, Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, que também é da Sônia Rosa, ele está no edital do Itaú, né? Do Leia para uma Criança. Ele e um outro livro de literatura indígena, do Iaguaré Yaman, que eu não lembro o nome, desculpem, mas depois dei uma olhadinha no edital, que tem, acho que vai ter eles para pedir esse ano, né, para ter oportunidade, né, de vocês terem acesso a essa literatura. Aí, o que eu digo para vocês, né? Então, quando eu trago a literatura como uma referência, né, positiva para as crianças, como uma forma da gente desconstruir estereótipo, da gente trabalhar com a educação das relações étnico-raciais, sem ter que inventar roda, sem ter que, né, não é, quando eu falo que nós vamos trabalhar com ERER, não quero dizer que a gente vai pôr as crianças na roda da conversa e ficar falando para elas, crianças, hoje eu vou explicar o que é racismo, não é nada disso, você só vai fazer isso se você presenciar uma situação, aí você vai nomear, olha, não pode ser racismo, aí você vai falar a respeito, senão você vai trazer outras referências nos brinquedos, nas imagens, nas animações, nos filminhos, desenhos, nas músicas infantis, nas brincadeiras e principalmente na literatura. Eu acho que a literatura, ela não tem que ter um fim em si mesmo, ela não deve ser utilitarista, ela não foi feita para trabalhar conceitos e para ensinamento, mas ao mesmo tempo, ela ensina, a gente aprende quando a gente lê um livro, ainda que não seja essa a função de um livro literário, mas o livro literário, ele trabalha com o nosso imaginário, né? E ele vai trabalhar com esse imaginário da criança. Quem nunca pegou um livro, né? E foi quem gosta de ler. E quando você pega um livro, às vezes você se imagina sendo aquela mocinha, ou você sente a dor daquela protagonista, você chora. Quantas vezes eu me peguei chorando lendo um livro, ou rindo? Você cria imagens na tua cabeça. Isso que é trabalhar com o imaginário. Então, a forma que a narrativa é construída, ela vai dando referência para alimentar esse teu imaginário. Por isso é que muitas vezes, quando a gente lê um livro e lê o livro, aí passa um tempo, fazem o filme do livro. Aí você assiste o filme e você fica decepcionada. Você fala, não gostei, não é igual no livro, eu gostei mais do livro. Porque o livro, você construiu as suas imagens, você teve uma referência, e nem sempre o filme vai corresponder com aquilo que você construiu. Então, olha o poder que a literatura infantil tem, olha a potência da literatura infantil. Então, ela tem esse poder. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um certo critério quando nós vamos escolher este material que vamos apresentar às crianças. Então, é todo um cuidado, né, para ver que tipo de livro que eu vou levar para essas crianças. Quais são os personagens? Como que esses personagens vão aparecer? Que tipo de história que está sendo contada? E quando eu falo de personagens negros e indígenas, é muito isso. Por muito tempo, esses personagens não existiam nos livros para crianças. E quando eles existiam, eles eram escravizados. Eles eram um personagem que não tinha um pai, que não tinha mãe, que morava na favela, que não tinha história, que andava de pé no chão, que era ajudado pelo personagem branco, que precisava de ajuda, né, para ter o que vestir, o que comer, por muito tempo. Né? Primeiro não existiam, depois estavam nessa hierarquia, e somente agora,
bem recente, né? Um pouco antes da lei, a Sônia Rosa, lá em 95 ela publicou O Menino Mito, foi antes da lei. Tinham outros autores, como Rogério Andrade Barbosa, que já publicavam também, mas depois da lei foi potencializado, aumentou a circulação e a produção e circulação de livros com personagens negros no mercado editorial, né? Então, hoje nós temos mais livros em que esses personagens, eles estão, sim, em situação de protagonismo, eles têm história para contar, eles são o personagem principal, eles têm família, eles têm nome, eles contam histórias, eles quebram barreiras, eles são referências positivas para as nossas crianças. E essas referências, elas servem como exemplo para que a criança compare aos modelos que elas já trazem de casa. Elas devem estar presentes diariamente, não apenas em datas específicas. Como eu disse para vocês, a ausência e o silêncio também são manifestações do racismo estrutural da nossa sociedade. Então, deixa eu parar aqui de compartilhar. Nossa, eu já falei demais. Eu coloco o slide, né? Não vejo a hora. Então, gente, a literatura infantil é muito isso. Então, nessa fala, né, o que eu queria trazer para vocês é isso. É fácil, não é? Mas também não é tão difícil. A gente pode trabalhar com aquilo que a gente já tem e potencializar, abrir o nosso olhar para esse debate, para essas reflexões, né? Eu acho que quando a gente começa a ter esse olhar, a educar os nossos olhos, né? Nós vamos poder trazer isso para o debate e nós vamos poder trazer essas referências para as nossas crianças. Hoje, se tem alguma pergunta ali, eu comecei a acompanhar o chat, eu parei. Não colocaram nenhuma pergunta. Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Podem colocar no chat ali que a gente passa para a Sara e, à medida do possível, ela vai respondendo. Quem sabe um dia a gente faz aí presencial, eu levo todos os livros que eu tenho, uma mala. Que maravilha! Que maravilha! Porque o legal é isso, quando a gente fala de literatura infantil, né? É você pegar o livro, conhecer, virar a página, analisar aquele personagem, sentir esse material, né? Eu acho que isso que é o mais bacana em se tratando da literatura. Da literatura, né? Então, o pessoal ali só está agradecendo, falando ótima palestra, palminhas, né? Eles estão, acho que foi bem prazeroso te ouvir, né? A sua fala, Sara, ela veio complementar as demais falas, né? Ela veio complementar as demais falas. Você veio falar sobre vivências, né? Sobre como trabalhar algumas vivências de forma lúdica, né? Sem eu precisar ficar frisando alguma coisa, né? Então, foi muito enriquecedora. Ai, que legal. Eu procurei assistir, né? Me inteirar das outras lives, porque fiquei pensando também, para não ficar repetitivo, né? Para não ter que ficar repetindo tudo que o pessoal já ouviu aí durante a semana. Não, mas foi bem gostoso de ouvir. Foi bem de encontro, assim, que a gente está buscando. Então, acho que eu vou encerrar com uma história, né? Para vir ao encontro dessa temática. Então, para ser também uma possibilidade aí depois de vocês estarem levando para as salas de vocês. Então, eu tenho aqui a minha caixa, né? Eu gosto de usar o avental para contar a história e colocando os personagens, gosto de fazer o reconto usando outros objetos, né? Mas hoje eu vou aproveitar e vou utilizar duas referências, a minha caixa de história e também as minhas bonecas. Ah, mas para contar a história não é assim. As histórias, elas demoram um pouquinho para chegar em mim. Às vezes, eu preciso de ajuda. Então, eu peço que vocês que estão aí em casa façam um pensamento positivo para me ajudar a chamar a história. Vamos lá? E eu vou pegar o meu cabuletê, que é o meu tamborzinho chamador de história. Vamos lá. Cadê a história? Eu acho que vocês não estão me ajudando, hein? Ai, olha, eu tô vendo daqui. Vamos lá. Última chance. Não é que ela chegou? Então, hoje eu vou contar a história deste livro aqui, que eu falei tanto para vocês, que é o Tanto, da Trish Cook, ilustrado pela Ellen Oxenbury. Olha aqui.
Esse livro é lindo, gente. Eu sempre aconselho que vocês comprem o livro e leiam a história. As ilustrações são maravilhosas. Aqui. O livro é muito lindo. Eles não estavam fazendo nada. A mamãe e o bebê. Nada mesmo. Quando de repente, trim, a mamãe olhou para a porta. O bebê olhou para a mamãe. Era a tia Biba. A tia Biba já foi entrando com os braços bem abertos, um sorriso grande. Ai, olá, que vontade de apertar essa coisinha. Ai, que gracinha esse bebê. Ai, eu gosto desse bebê tanto, tanto. E a tia Biba sentou o bebê no seu colo e o bebê começou a bater palminhas. E a tia Biba pegou um livro de figurinhas e foi contando uma história para o bebê. Eles não estavam fazendo nada, nada mesmo. A mamãe, o bebê e a tia Biba, quando de repente... Trim! A mamãe olhou para a porta. A tia Biba olhou para o bebê. E o bebê olhou para a mamãe. Sabe quem era? O tio Didi. Ai, o tio Didi entrou levantando as suas sobrancelhas. E ele foi logo olhando para o bebê. Ai, já foi fazendo biquinho. Ai, que vontade de beijar essa coisinha, essa gracinha. Ai, que vontade de apertar esse bebê, porque eu gosto desse bebê tanto, tanto. Ai, ai, eles não estavam fazendo nada, nada mesmo. Quando de repente, trim! A mamãe olhou para a porta. O tio Didi olhou para a tia Biba e a tia Biba olhou para o bebê. O bebê olhou para a mamãe. Era a vovó e a Nana. Ei, chegaram cheias de alegria, fazendo a maior festa. A vovó de turbante na cabeça, toda enfeitada, e a Nana com uma trança comprida. Foram logo olhando para o bebê. Ui, que vontade de morder essa gracinha, que vontade de comer esse bebê. Ai, que coisinha mais linda, porque eu gosto desse bebê tanto, tanto. Eles não estavam fazendo nada, nada mesmo. A mamãe, o bebê, a tia Biba, o tio Didi, a Nana e a vovó. Quando de repente, trim! A mamãe olhou para a porta. A Nana olhou para a vovó olhou para o tio Didi olhou para a tia Biba olhou para o bebê, e o bebê olhou para a mamãe. Eram os primos, o primo Kiko e o primo Tonho Grandão. Ah, eles já chegaram girando, puxando o boné e fazendo lutinha com o bebê. Brincando de lutinha. Ai, que vontade de lutar com esse bebê. Ai, que vontade de abraçar esse bebê. Ai, porque a gente gosta desse bebê tanto, tanto. E assim,
casa virou uma balbúrdia. Fizeram cavalinho, brincaram de lutinha, jogaram baralho. E estava a maior festa, quando, de repente, trim! Cheguei! Quando o papai entrou, todo mundo gritou: surpresa! Afinal de contas, era o aniversário do papai. Feliz aniversário, papai! A mamãe serviu comida preparada com carinho e todo mundo se divertiu, principalmente o bebê. E no final do dia, quando todos foram embora, o papai e a mamãe levou o bebê para a cama, mas o bebê não queria dormir, ele queria mais. E a mamãe disse: Nina, Nina não. Colocou o bebê no berço. E o bebê foi dormir, lembrando que todo mundo queria apertar o bebê, que todo mundo queria beijar o bebê, que todo mundo queria abraçar o bebê, que todo mundo queria o bebê. E ele dormiu lembrando que todos amavam o bebê tanto, tanto. Tiririm, 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 essa história chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Joyci. Estamos aqui encantadas. Encantada. História é sempre boa, maravilhoso, né? Te ouvir, Sara. Agradecemos assim imensamente o pessoal colocando ótima palestra, boa tarde, né? Excelente palestra, maravilhoso, né? Então você veio, agora eu vou complementar ali com uma fala da Sansi, que teve uma palestra com a gente ontem. Ela colocou assim: como é possível se curar de marcas do racismo sem acolhimento afetivo daqueles que nos cercam? E agora você mostrou como que é possível, né? De uma forma lúdica, de uma forma natural, né? Inserindo no contexto, sem eu ficar frisando, né? Então, você trouxe para a gente isso, né? Que eu posso colocar, retirando a questão do estereótipo, né? Que eu vou trazendo o natural para a criança, vou inserindo no contexto, vou abordando com carinho, com afetividade, acolhendo a criança. Então, assim, foi sensacional. Obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, né? E a gente se encontra por aí conversando sobre as nossas temáticas. Acreditem nas infâncias, acolham as nossas crianças, todas e todos, né? E é isso que eu desejo, que esse acolhimento se faça presente em todos os nossos espaços aí de educação infantil. E que as nossas histórias circulem, né? E que elas abracem a cada um e a cada uma de vocês. Muito obrigada pela escuta nessa tarde de hoje. Aí a gente está maravilhado mesmo. Eu quero agradecer em nome da Secretaria de Educação essa sua disponibilidade de agenda, que a gente sabe que não é fácil, né? Que vocês estão bem corridos também, né? E aqui tem uma questãozinha, vamos ver. Pode ser. É sempre muito... Não é uma questão, é só, acho que é um elogio. É sempre muito inspirador ouvir a Sara tratando as relações étnico-raciais. Realmente. Gratidão. É muito inspirador mesmo. Né? Uma delícia te ouvir. Foi uma palestra maravilhosa. Obrigada. Acho que veio contribuir muito e somar com as outras palestras que a gente também foi maravilhosa, todas as palestras. Né? E você veio a concluir mais uma das nossas lives. Obrigada. Só tenho que dizer para você gratidão. Obrigada, gratidão. Eu também agradeço. Obrigada mesmo. Até a próxima. Até. Então, a gente vai ficando por aqui, pessoal. Daqui a pouquinho tem mais uma live de encerramento. Gostaria que vocês estivessem presentes. E até mais.